nesta manhã no nome de Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 16. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluias. Deus tocou no meu coração também, irmãos, para eu começar a fazer algumas mensagens curtas, e eu vou enviar para vocês, pelo menos uma vez por semana, chamado Momentos de Fé, ok? Então vocês vão ver a foto do pastor Sandro lá, ok? E vocês vão receber esta mensagem pequena de áudio, chamado Momentos de Fé, para poder abençoar a vida de vocês. Mateus 19:16 está dizendo assim: ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse Jesus aos seus discípulos. Então, depois que o jovem saiu, os discípulos vieram para dialogar com Jesus. E Jesus disse a eles, os seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito e perguntaram para Jesus: o quê? Quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para ele, lhes disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos serão primeiros. E a igreja diga amém, amém. Por favor, tome o teu assento em nome de Jesus. Aqui Jesus teve um encontro com um jovem. Este jovem, pelo menos nestes 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, intitula ele de um jovem que tem muitas propriedades, que tem muito dinheiro, que tinha muitas posses. Se vocês perceberam neste texto também, irmãos, este jovem era um judeu praticante, um judeu que conhecia a palavra. Mas ele, chegando para Jesus, ele vai e pergunta para Jesus: Jesus, Senhor, o que eu devo fazer para poder então herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para poder morar nas mansões celestiais com Deus? Jesus então vira para ele e fala: olha, não mate, não furte, não adultere, não roube. Ama o teu próximo como você ama você mesmo. Então aquele jovem, porque ele praticava todas estas coisas, ele virou para Jesus e falou: Senhor, eu conheço todas estas coisas, e todas estas coisas eu pratico. Queridos, continuando aqui a explicação da leitura que nós acabamos de ler, nós sabemos muito bem
que o nosso Deus, ele tem 3 atributos que são poderosíssimos. Quais são os atributos de Deus, pastor? Os atributos de Deus é que Deus, ele é o Todo-Poderoso, que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e que Deus conhece, é a chamada presciência de Deus. Ele, antes de vir alguma, segundo o Salmo que fala, o salmista fala: antes de vir uma palavra aos meus lábios, para poder tornarem-se palavras, frases, tu, Senhor, já conhece todas elas. O coração daquele jovem, queridos e amados irmãos, igreja, Jesus conhecia, porque Ele é Deus. Ele já sabia o que dentro daquele jovem faltava, o que dentro daquele jovem faltava em prática, em ação. Jesus, então, vendo que ele não matava, que ele não roubava, que ele não adulterava, que ele amava o próximo como amava a si mesmo, Jesus olhou aquela área da vida daquele jovem que faltava alguma coisa. E a área da vida do jovem que faltava era a área dele estar apegado a todas as coisas materiais. Jesus então vira para ele e fala: você quer ser perfeito? A palavra perfeito aqui, Jesus está dizendo: você quer entrar no reino de Deus? É isso que ele está dizendo. Você quer alcançar o máximo da santificação, a perfeição de estar no céu, na presença de Deus, de ir morar na glória com o Senhor? Então você vai fazer uma coisa: você não rouba, você não adultera, você não dá mau testemunho, você cumpre a lei, você ama o próximo como ama você mesmo. Mas você então precisa de fazer uma coisa, se você realmente quer ser aprovado por Deus. Aí talvez o jovem deve ter perguntado: Jesus, qual é? O que eu devo fazer para ser aprovado por Deus? Você então pega todas as tuas riquezas, você vende as tuas riquezas e começa a repartir com os pobres. Depois que você fizer isso, você vai então, deixa tudo e vem seguir-me, vem estar me seguindo, andando atrás de mim, conhecendo então a nova fase para a sua vida. O texto fala aqui, queridos, que naquela mesma hora, olha o versículo 22, o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O fato de ser rico não é pecado ser rico. O fato de você ter um trabalho e ganhar 2, 3, 5 mil, $500, de você ter condição de pagar todas as suas contas e ajuntar dinheiro, Deus não está incriminando você pelo fato de você estar sendo abençoado, de trabalhar e de poder ter até uma poupança do resto que te sobra durante a semana, de pagar as suas contas, de investir o seu dinheiro segundo a orientação de Deus, de tornar-se talvez uma pessoa de muitas propriedades. Deus não está aqui nesse texto, Jesus não está incriminando o jovem por ele ter propriedades, por ele ter muita riqueza. Não é pecado, meu irmão, você servir a Deus e ser rico, isso não é pecado. Mas sabe onde está o pecado, onde está a falha do ser humano? É de colocar isso em primeiro lugar, no lugar das prioridades que Deus tem para a nossa vida. É de colocar em primeiro lugar as posses que estão na nossa mão. Eu vou dar só um pequeno exemplo para você e para mim, muito coloquial da América. Tem pessoas que oferecem para ela: olha, faz um part-time domingo de manhã, eu vou te dar $100. Talvez você ganhe, um exemplo, $15 e a pessoa vai te pagar 20, 25. E aí o que acontece? Você vai e aceita e para de vir ao culto de uma hora para outra. Escuta bem, em nome de Jesus aqui. O inimigo, ele é mestre em colocar manjares em nossa frente. Ele é mestre de fazer as coisas serem oferecidas para nós, que aos nossos olhos vão ser até boas para nós. Ele é mestre de nos oferecer os manjares. Lembra o que a palavra de Deus nos mostra quando aconteceu de ser levados jovens bonitos e formosos para a Babilônia? Diz que o rei babilônico chamado Nabucodonosor, ele separou os jovens de Israel mais bonitos e formosos. Daniel estava no meio deles, e o rei então propôs pegar os manjares, consagrar aos seus deuses e dar para os jovens comerem. Mas que Daniel chegou para o mestre Sala, para aqueles que serviam, e falou: eu não vou comer isto, porque estes manjares são oferecidos aos deuses. Ele propôs não comer dos manjares.
e propôs a comer de legumes, de outras coisas que estavam sendo consagradas e abençoadas por Deus. Ele não comeu o manjar do rei, e pelo fato de não comer o manjar do rei, sabe o que aconteceu? Vocês sabem muito bem. Deus abençoou que no meio daqueles jovens robustos, ele se sobressaiu com uma formosura muito maior. Por quê? Porque ele viu que aquilo que o inimigo oferecia não era para a sua vida e não agradava a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus e diga aleluia nesta manhã. Aqui este jovem está nos mostrando esta realidade, e Jesus agora vem para oferecer ele o que? O favor que Deus tem, não só para este jovem, mas tem para todas as raças humanas. Jesus vira e diz assim: como é difícil um rico entrar no céu. Mas Jesus está dizendo, o rico que tem o seu coração priorizando o material, o rico que tem o coração priorizando as coisas, as suas propriedades, e não coloca Deus e os mandamentos do Senhor em primeiro lugar. Jesus vem agora e oferece para ele: você quer ser perfeito? Você quer conhecer o amor de Deus? Você quer conhecer o favor de Deus? Vende tudo isso aí, deixa essas coisas que te priorizam, que priorizam o seu coração, e agora vem me seguir e priorizar e conhecer as coisas que são prioridades para a sua vida. Mas o jovem entristeceu, abandonou a proposta de Jesus, e o que aconteceu? E ele saiu triste, porque possuiu seu coração nas propriedades. O que Deus quer nos ensinar, a igreja, aqui nesta manhã? Que aquilo que Deus tem para nós é valiosíssimo. Aquilo que Deus tem para nós não é barato. Eu guardei muito no meu coração quando tinha um pastor na igreja, que a minha esposa voltou para Jesus, que ela ficou 4 anos fora do evangelho. Eu conheci ela quando cheguei do exército de Juiz de Fora. Ela começou a me levar para a igreja, mas esse pastor não estava mais lá, porque ele já havia ido para outro lugar. Mas esse pastor sempre repetia nas tardes de bênção: o meu Jesus não é o resto do mercado. O que quer dizer isso? Que vende-se as melhores mercadorias no mercado, não é? No princípio e no meio. Quando chega no final, vai sobrando as coisas que aparentemente estão amassadas de tanto as pessoas que passam pegando, ou alguma coisa que não aparentou nos dias anteriores estar podre. Aquilo vai ficando, e as pessoas, quando vê aquilo amassado de má qualidade, não vai comprar. Por quê? Porque tem menos valor. Por mais que você dá 50% de desconto, o Jesus que a igreja Restoration Christian Church serve, que você serve, não é o resto do mercado. O Jesus que nós servimos e adoramos é o melhor que Deus deu aqui nesta terra, na cruz do Calvário, para salvar a minha e a sua alma da condenação do inferno. Levanta a sua mão e adora ao nome de Jesus. O que eu percebo neste texto, quando Cristo está dizendo: se queres ser perfeito, é o valor e o poder que tem da graça de Deus. Nesta manhã eu quero falar sobre o poder da graça. Graça significa, a palavra no dicionário significa, é um favor que se dispensa ou recebe. É algo que você faz para alguém, ou alguém faz para você. No grego a palavra charis ou charis quer dizer a mesma palavra, a mesma significação, com alguns significados mais profundos. Quer dizer generosidade incondicional. Eu recebi uma palavra do Marcos hoje que tem a ver, ele nem sabia que ia pregar, falando que quando você, vou resumir aqui, tá, Marcos? Que quando você faz alguma coisa para a pessoa, não fique frustrado ou triste por não haver uma correspondência. Sabe por que talvez que você ajuda, que você peleja, que você presta um favor, uma graça para ela, ela não corresponde a você? É porque ela não entendeu o poder, o valor de ser, de retribuir o que ela foi abençoado. Fica tranquilo, meu irmão. A lei da semeadura, falei isso há dias passados e volto a repetir, ela é muito séria na vida do crente ou do não cristão. Se você plantar manga, vai colher fruto
da mangueira. Se você plantar a semente do mamão, você vai colher o mamão, que é o fruto do pé de mamoeiro. Se você plantar amor, alguém vai fazer com que você colha também amor. Mas se plantar ódio, você vai colher ódio, porque é fruto da lei da semeadura que Deus, Ele então deixou para que nós, os seres humanos, mais de 8 bilhões espalhados na face da terra, pudessem colher. E a graça de Deus, voltando para o texto, ela é incondicional. Faça como o irmão mandou a mensagem para mim. Se você fez alguma coisa para alguém, não espere, não fique frustrado porque esta pessoa não está correspondendo a você. Fica tranquilo, porque alguém lá na frente vai entender o valor da graça, do que é você ser incondicionalmente dado para ela. Alguém vai ser dado para você, e você vai colher o fruto da graça. Graça no grego quer dizer também amor imerecido. Graça quer dizer dom gratuito, quer dizer favor concedido a alguém. O valor da graça é tão maravilhoso quando você descobre, porque em primeiro lugar o valor da graça, segundo este texto e segundo a Bíblia, vai nos mostrar o poder de nos perdoar. A graça tem poder de nos perdoar. A graça nos leva a reconhecer, escuta isso, o nosso estado como pecadores. A graça nos leva a reconhecer que precisamos de perdão, e a graça nos faz reconhecer que se nós não reconhecermos que somos pecadores, que precisamos de perdão, nós entraremos em um estado, quando partimos desta vida, de condenação. Mas se nós reconhecemos, somos realmente pecadores, eu preciso do perdão porque eu peco diariamente, não quero ser condenado, mas quero ser livre. Aí então, escuta isso, a graça de Deus maravilhoso vem em teu favor, te alcança, e quando você dobra os joelhos, ou quando você comete alguma coisa falha diante de Deus que é santo e perfeito, e pede perdão para Ele, você de todo o coração estende a mão, libera uma palavra sobre a sua vida, e você é perdoado de todos os seus pecados. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala assim, queridos, em Gálatas 4 e 5: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Olha o texto falando: para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui está dizendo, olha, quando chegou o tempo que Deus viu que a raça humana, que o povo que Ele tinha escolhido, chamado judeu, precisava de restauração, o que Deus fez? Deus então planejou, igreja, vou enviar meu Filho, vou tornar-me Salvador, vou descer na terra para poder perdoar o meu povo de todo o pecado. Mas não só perdoar, Deus não só perdoa você, meu irmão, Ele te tira do anonimato, Ele te tira de uma vida inferior, e Ele pega a sua vida e te coloca aqui do outro lado de cá, escuta bem, ninguém lembra de você, o pecado te encobre, a lei de Deus, que é os 10 mandamentos, que é a lei que Moisés escreveu, cobre você, porque você não tem condição de se descobrir. Mas aí o que acontece? Todos estão debaixo do julgamento da lei. O homem por si mesmo não pode se justificar, mas Deus, quando olha para o homem aqui, que ele está no anonimato, que ele perdeu o nome de filho, que ele perdeu o lugar de filho, que ele perdeu as bênçãos de ser filho, Deus agora diz que no tempo determinado, na plenitude, Ele vai e envia Jesus. Olha que coisa bem simples, que até a criancinha aprende. Olha para cá, Maria, que você vai aprender aqui. Quem que é Jesus? Olha para cá. Sabe o que Jesus é? Estamos aqui caídos, irmãos. Jesus agora, vem cá, Gabriel, fica aqui, filha. Jesus se coloca aqui. Levanta aí, irmão Marcos, vem cá, varão, vou te usar aqui agora. Fica com vergonha não, hein?
Vem cá, fica aqui do lado de cá. Aleluia, louvado seja Deus. Olha aqui que Deus faz, que coisa linda. Fica do lado da Gabriele aqui. Deus vai, irmão, e tira você que está aqui, ó, coberto. Ninguém te vê, o pecado te cobre. Os olhos de Deus não podem te ver, mas Deus vendo que você não está sendo visto, porque você é criação, você é filho de Deus. Ninguém pode te ver, porque o pecado anula o seu estado de filho. Deus vai e tira você através da mão de Jesus. E Ele vai, através de Jesus, que é a ponte, te leva para o lado de cá. Já do lado de cá, querido, todo mundo te vê, porque houve um resgate. Ele te tirou deste lugar que não vê, passou por aqui, que ele é a ponte, tem um abismo aqui, Isaías fala isso, e te levou lá para o lado de lá, o lado de lá, porque Jesus veio para te resgatar, para te tirar, para ser o corpo de bombeiro, para ser o bombeiro, para ser o policial, para ser o resgatador. Ele fez você passar na ponte. Só Jesus pode te tirar daqui que ninguém te vê, te levar para o lado de lá, e do lado de lá todo mundo te vê. Pode voltar para o lugar de vocês, mas te vê, sabe como que agora? Diz o texto, vira o texto, te vê como filhos, aleluia, como filhos. Ele te tira e ele te transporta para o lado de lá, para vocês agora serem adotados. Nós sermos adotados como filhos. Tem filho de Deus aqui nesta manhã? Tem filho de Deus aqui que tem, aleluia, coragem de pedir perdão dos seus pecados? 1 de João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, está falando de Jesus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo para perdoar você e a mim, e nos tirar daqui e colocar no lado de cá. Todo mundo quando olha para você agora, por causa de Jesus, porque Jesus é a graça de Deus, é o amor incondicional de meu irmão, aleluia. Considere o poder da graça sobre a tua vida. Quem entende o que é a graça, que Jesus é a graça, meu irmão, não vive aí, eu estou derrotado, não arrumo o trabalho, só vem a coisa, não. Ele anda assim, ó, cabeça levantada, porque ele sabe, eu não estou agora coberto pelo pecado. Jesus, porque Ele é graça, me resgatou do pecado, me colocou do lado de cá, para eu viver como filho, como filha, resgatado, vitorioso, vencendo o pecado, para eu ir morar no céu de glória, aleluia. Essa é a posição. Todos que estão aqui, eu quero profetizar, levanta a tua mão. Vocês são filhos de Deus, filhas de Deus, nascidos. Tem que nascer por quem? Jesus. Tem que receber o senhorio, acreditar, reconhecer. Ele veio para ser na plenitude dos tempos o valor de Deus pela minha vida. Ele é o amor incondicional de Deus pela minha vida. Se você crê, diga glória a Deus nesta manhã. Tinha uma mulher, segundo o texto de João 8, chamada mulher adúltera. Os fariseus pegaram ela, foram até Jesus, agora querem provar Jesus. Senhor, na lei fala que quem é pego em adultério, quem está no ato de adultério, deve ser apedrejado. Eles estavam todos já com a pedra na mão para matar a mulher apedrejada. Jesus abaixou e começou a escrever com seu dedo na terra, dando um tempo para que a ação de Deus pudesse. Ele vira em direção à face de todos e diz: quem dentre nós, dentre vocês, não tiver pecado, tiver totalmente santificado, se achar na posição digna de julgamento, seja o primeiro a levantar a sua mão com a pedra e apedrejar esta mulher. Aonde estavam eles, irmãos? Estavam todos perdidos também, cometiam todos eles pecados e careciam entender o valor do perdão, porque eles conheciam, mas não viviam o que é realmente o valor do amor incondicional de Deus.
Conhecer é uma coisa, estar na igreja sempre ouvindo é uma coisa, ler a Bíblia de capa a capa é uma coisa, mas deixar o amor penetrar em você e fazer você viver liberto do pecado é outra coisa. É isso que Jesus quer nos mostrar. Quem dentre vocês não tem pecado, seja o primeiro a apedrejar esta mulher. Um por um começou a sair, e o texto fala que quando todos saíram, Jesus vira para aquela mulher e falou: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os juízes da sua vida? Ela disse: Senhor, não estão ninguém, nenhum deles estão aqui. Jesus vira para ela e fala: mulher, nem eu sou aquele que vai te condenar. Vai-te e não peques mais. Jesus está nos ensinando a lição. A lição, qual é a lição aqui, queridos? Que não existe ninguém perfeito na face da terra. Somos sujeitos a pecar, a errar, somos sujeitos a praticar o erro do pecado, mas Jesus quer que nós entendamos, podemos praticar, não vamos continuar, mas se nós conhecemos quem Ele é, nós vamos olhar para as pessoas que estão na mesma condição de caídas, com olhar de misericórdia, porque o homem cai, mas quem levanta é o poder da graça que levanta esta pessoa. Quem levanta o pecador é aquele que olha com amor e já provou que é a graça. Meu irmão, prove dessa graça sobre a sua vida, e quando você vê alguém que pecou, você não vai ser o primeiro a atirar a pedra, você vai ser o primeiro a orar e pedir a Deus para revelar para aquele pecador quem realmente Jesus é. Quem Jesus é? Ele é o amor incondicional de Deus para perdoar o mais vil pecador, perdoar nós que estamos aqui nesta manhã. Aleluia, aleluia. Quem sou eu? Vai e não peques mais. Jesus está dizendo: olha, mulher, você podia até ser uma pecadora até agora, mas você precisa de entender o valor do perdão, para não pecar mais no pecado de adultério, não continuar errando mais, e entender o poder da graça de Deus. Poder da graça de Deus é poder para quê? Perdoar os nossos pecados, mas o poder da graça tem poder de nos salvar. Salvação, o poder da graça, quando nos salva, ela vem para mostrar para nós a substituição. Substituir, porque Jesus, sendo a graça, Ele substituiu o nosso lugar na morte. Jesus substituiu o nosso lugar na cruz. Jesus substituiu o lugar de todos. Jesus veio para trazer, substituindo vida para todos. Meus irmãos, quer conhecer bastante? Leia os escritos de Paulo e você vai ver o poder que Jesus tem para poder salvar a sua vida. Efésios 2, versículo de número 1, está dizendo assim, Paulo escrevendo ao povo de Éfeso, ele falou assim: Ele, Jesus, Ele nos vivificou. Se alguém está tendo vida é porque alguém está o quê? Morto. Ele falou assim: Ele nos vivificou, estando vós ou nós mortos em nossos delitos e pecados. É o exemplo que eu dei aqui. Eu estava aqui no lugar da pessoa que por causa do pecado Deus não vê, as pessoas não vê, porque ele está na morte espiritual. Jesus tem que entrar em ação, Jesus tem que entrar em cena para poder me arrancar, ser a ponte, porque aqui, meu irmão, daqui para cá existe um abismo. Para chegar até a presença de Deus tem um abismo, e se eu pisar é morte, se eu pisar é buraco escuro, se eu pisar é inferno. Mas Jesus então vem para me tirar dos meus delitos, isso que Paulo está falando, para tirar dos meus pecados e para me salvar, para estar novamente da mesma maneira que Deus fez o homem e a mulher antes deles terem pecado. Deus fez eles perfeitos, Deus fez eles para viverem eternamente em sua presença. O salário do pecado, que é como a maldição afetou aquilo que Deus havia feito. Deus fez os moldes, homem, Deus fez o molde, mulher, perfeito, mas por causa da forma que foi amassada, o que aconteceu? Toda a série que veio depois de Adão e Eva veio imperfeita, veio com um defeito. Já compraram alguma roupa? Quando eles falam assim,
Escuta que isso aqui é verdade. Quando a roupa é muito cara, vamos exemplo, $1.000 uma camisa. Puxa, mas que camisa cara. Aí eles colocam a $50 a camisa. Fala assim, eu estou comprando um negoção aqui, hein? Meu Deus, eu estou falando, meu Deus, eu vou pôr essa camisa aqui, vou lá na igreja, todo mundo vai ver que é de marca, vou estar chique. Mas pode começar a olhar nos mínimos detalhes. A camisa de 1.000 que virou camisa de 50, ela pode até ter a marca. Se você começar a olhar, ela tem algum defeito de fabricação. Não vai ser o mesmo preço. Isso aconteceu com o homem. Aqui está falando Paulo que Jesus nos tirou da condenação, que estávamos em delitos, em pecados, e por causa desta morte, Deus teve um plano. Eu preciso salvar, eu preciso consertar a forma. Deus vai então, traz a forma para a sua mão, homem, envia a Jesus, que é o oleiro dos oleiros, o carpinteiro dos carpinteiros, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, e conserta você, conserta eu, e nos tira da morte, e nos vivifica, para estarmos novamente à imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Que coisa linda, nos salvar da imperfeição. Vou ler mais 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda nós mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 8 é o versículo mais lindo, que fala do poder da graça para salvar. Está dizendo em Efésios 2:8, está dizendo assim: pois é pela graça que sois salvos. Isso não vem por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de nenhuma obra humana, para que ninguém se glorie. O que Deus fez? Viu a imperfeição em nós, e agora pelo amor com que Ele nos amou, chamado graça, Deus vem agora, através de Jesus, e nos tira da morte, molda novamente o molde perfeito, celestial, do reino. Da mesma maneira que o primeiro homem foi gerado, Ele envia o último Adão. O primeiro Adão foi gerado perfeito, diz Romanos, perfeito o primeiro Adão, não havia pecado, mas pecou, ficou imperfeito. Jesus agora vem, que é o último Adão, para poder mostrar que o poder de Deus, através de Jesus, pode aperfeiçoar você e eu, para nós sermos perfeitos, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, salvos para morar na eternidade com Ele. Se eu fosse você, dava muito glória nesta manhã. Aleluia! É pela graça, é pelo amor, é por esse favor incomparável, por esse favor incontestável, que eu e você somos salvos. Escuta uma coisa aqui, só para nós e para aqueles que vão ver o vídeo. Escuta uma coisa aqui. Sabe por que as pessoas, que até mesmo podem conhecer a letra da Bíblia, mas continuam em uma vida de pecado derrotada? É porque elas baratizaram, elas inferiorizaram a graça. Tem um chamado mito. Sabe como é que chama esse mito, irmãos? Esse mito chama mito da graça barata. A graça, escuta esse aqui, a graça é de graça. Nós recebemos a graça de Deus de graça, mas a graça de Deus não é barata. Estão entendendo? A graça de Deus é de graça, mas ela não é barata. O mito da graça barata. Tem gente que acha, que nada, Jesus morreu por mim, e só conhece a letra, só conhece a história. Ele não deixou o valor da graça, que é um valor absurdo, impagável. É um valor que não tem comprimento, não tem measurements, não tem como você medir o tamanho do amor, da graça, do favor de Deus por nós. Impagável. Se você conhece este favor, que se chama Jesus, você não vai fazer da graça de Deus barata, mas ela é de graça, e você vai valorizar, porque ela é um preço
impagável, incalculável, não pode ser contado por dinheiro. E aí você vive, sai daquela condição do pecado para viver livre e liberto, servindo e adorando a Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o valor da graça. Quem acha que a graça é barata, vai continuar vivendo no pecado, porque o pecado tem mais valor para ele. O pecado é melhor viver no pecado. Mas quem entende o que é a graça, que é Jesus, vai sair deste barato que é o pecado e vai viver na riqueza de Deus, que é o amor, que é o favor dele pela nossa vida. Estão entendendo? Fala assim comigo: eu não quero o barato do pecado. Fala assim: eu quero a graça, que é de graça, mas que é poderosa, valorosa para a minha vida. Então brado agora assim, este não, fala assim: a graça é Jesus. Fala assim: a graça é Jesus. Aleluia, a graça, ela é Jesus. Aleluia. Jesus veio para nos mostrar a essência da graça. João capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: da sua plenitude todos nós, falando de Jesus, recebemos graça sobre graça. Olha o favor de Deus. O que é graça? Já sabemos que graça é algo impagável, é um favor, é o amor de Deus incalculável. Agora imagina receber graça sobre graça, graça sobre graça. É Deus falando assim: a minha graça, ela não pode ser consumida ou sucumbida, ela não pode ser colocada acima de nada, porque se alguma coisa tenta desvalorizar minha graça, eu vou pôr minha graça de novo, eu vou mostrar minha graça de novo. Jesus é esta graça, que é graça sobre graça. Oh, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. O texto termina assim no 17: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Não tem como você conhecer a graça de Deus se você não passar por Jesus, se você não conhecer Jesus. Quer conhecer a graça de Deus? Conheça quem é Jesus, conheça o que Ele fez, e nós sabemos muito bem o que Ele fez. Ele morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados, Ele morreu e deu seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos da condenação. A graça sobre graça, Jesus é a graça que Deus demonstrou por nós, e nós queremos dizer para Jesus: estamos, Jesus, te amando incondicionalmente, e nada vai tomar o teu lugar na nossa vida. Aleluia. Para terminar, queridos, o poder da graça para nos perdoar. A graça tem poder para nos salvar, mas a graça nos dá fé no amanhã. Viver com graça e não ter fé no amanhã não adianta nada. A fé nos leva a entender, ou melhor, a graça nos leva a entender que temos fé nele, que é a graça, para que o amanhã seja uma manhã de bênção para nós. A graça descortina a nossa identidade. É o que eu falei aqui. Você vai entender quem você é. Eu sou o Sandro, mas eu não sou só o Sandro. Eu sou o Sandro, que a graça me alcançou para eu ser filho de Deus. Eu tenho identidade. A minha identidade não é a identidade que está lá, que eu nasci no dia 19 de 1 de 74, que eu sou filho de Osmar e de Marilene, Franco Beninami, Marilene, Osmar Beninami, que eu tenho o irmão Fernando, que eu tenho 3 irmãs, sou casado com a Ale, tenho filho Gabriele, tenho filho Christian, sou pastor da igreja Restoration Christian. Não é esta graça, não é essa identidade que eu estou falando. Eu estou falando da identidade que o sangue de Jesus me marcou para eu ser considerado. Ninguém está vendo essa identidade, eu não preciso ter ela no cartão de membro da igreja, mas essa identidade cobre a minha vida. Jesus cobre a minha vida e me faz eu entender que eu tenho identidade como filho de Deus, que eu sou agora aliançado com Deus. Nada vai quebrar essa aliança, nada. Por isso que Romanos 8 vai dizendo: não vai ser a morte, não é a morte, não é o principado, não é o porvir, não é nenhuma criatura que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando fala do amor, ele está falando da graça, está falando do favor. Quando se fala de amor de Deus, irmão, como que Deus nos amou? É porque Ele teve graça por nós, é porque Ele quis demonstrar auxílio a nós, é porque Deus quis estender a mão e nos tirar do lamaçal de charco e lodo que é o pecado.
lado. A graça é isso, é o amor de Deus por você e por mim. Quando eu entendo isso, Deus agora injeta fé na minha vida, para que eu viva o amanhã, entendendo que amanhã é muito importante, que eu viva intensamente entendendo, eu sou filho de Deus, e tenho fé que vou vencer, tenho fé que eu vou triunfar amanhã no nome de Jesus. Onde está isso, pastor? Efésios 1, versículo 3, Paulo agora enaltece quem é Jesus, quem é Deus. Ele fala assim: bendito, exaltado e louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou em que? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sabe o que Deus fez aqui? Escuta aqui, olha para mim, coisa linda. Deus pegou na minha mão, através de Jesus, me tirou, aleluia, de uma vida derrotada e me transportou agora para viver uma nova dimensão. As bênçãos espirituais nos lugares celestiais que estavam cerradas para mim, agora eu tenho livre acesso ao trono de Deus, e as bênçãos está dizendo ali que Deus tem para mim. Isso é graça, meu irmão. Você não vive só o natural, mas você agora, por causa de Jesus, porque você é filho e Ele te dá fé, a graça te leva a viver pela fé no dia de amanhã, mas você é conectado com as bênçãos espirituais, e não é uma, duas, 10, 20, diz aqui, todas incontáveis que Jesus tem para cada um de nós aqui nesta manhã. Aleluia. Eu vou ler mais o texto. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Ou seja, quando você louva a Deus pelos feitos dele na sua vida, quando você glorifica a Deus, você está glorificando e louvando a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus pela sua vida. E é uma coisa tão interessante, meu irmão, quanto mais Deus te abençoa, não fica com a tua boca calada, vai contando mesmo essas bênçãos, porque quanto mais você glorifica e conta, mais Deus tem prazer de estender a mão e de demonstrar graça sobre a sua vida, favor sobre a sua vida. E lá no versículo 7, terminando, dizendo assim, que esta graça, este perdão de Deus, estas bênçãos que Deus tem para nós, no dia a dia, pela fé, porque vivemos por graça, sabemos quem nós somos, é segundo as riquezas que a graça tem para nós. Então, na graça de Deus, escuta bem, tem bênçãos espirituais. Eu descubro quem eu sou, mas estas bênçãos espirituais vai ficar lá no céu me esperando quando eu for arrebatado, quando eu morrer e for para a glória. Não, estas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, elas vêm ao nosso encontro. Pastor, onde é que está isso? Eu vou mostrar para você no texto que você acabou de ler, porque o texto que você e eu acabamos de ler está dizendo assim, escuta bem, eu vou explicar. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. O texto, aqui está Mateus, lá de Lucas, está dizendo, receberá um tanto aqui nessa vida, e 100 vezes muito mais lá no porvir. Ou seja, o que Deus tem espiritual em Cristo Jesus, porque eu recebo Jesus e eu estou morando na terra, vem em direção à minha vida, para me abençoar nesta vida também. Ou seja, se você resumir no texto e você vai fazer a conexão, dá mais valor à graça, quem é Jesus para você, que perdoa, que salva, que te dá fé para você viver o amanhã. Você vai entender que as bênçãos que Ele tem para você não é só espiritual, mas bem espiritual, e materializa na sua vida para você andar de fé em fé, dia após dia, conquistando, porque esta terra e a plenitude pertence a Deus, e os filhos de
Deus estão aqui para ser abençoado com as coisas que descem do céu, mas para ser abençoado nesta terra também, por causa do desgarramento das coisas da terra e do céu, ou melhor, da terra imaterial. Está dizendo, desagarra das coisas da terra. Aí o texto está dizendo, desagarra da casa, desagarra da propriedade, desagarra dos conceitos que as pessoas querem te tirar da presença de Deus. O texto aqui não está falando, olha, abandona o teu irmão, abandona a tua mãe, mas o texto está nos mostrando, se você vive de acordo com a ideologia do irmão, da mãe, do pai, e deixa as coisas do reino que é a prioridade, você não vai ser abençoado na terra e no porvir a vida eterna não. Mas se você fizer o que a Bíblia está dizendo, deixar os conceitos do pai, do irmão, da mulher, dos filhos, desagarrar das casas, desagarrar das terras, aí o Senhor fala, realmente, Ele está entendendo que é a minha graça, e a minha graça vai dar fé para ele viver o amanhã vitorioso, porque ele é meu filho. Deus então vem e te abençoa, tanto no céu com as coisas celestes, como na terra com as coisas terrenas, e a igreja glorifica a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Esta é a palavra de Deus para nós. Deus quer que você saia daqui, meu irmão, e a primeira coisa é, não desvalorize a graça. A graça não é barata. Não deixe esta vida que você está vivendo aqui, por mais que você tenha lutas, tribulações, dificuldades, para viver outra vida lá fora, bebendo, fumando, prostituindo, fazendo outras coisas, porque essa vida aí não vai te levar a nada. Longe da igreja, longe da comunhão, longe do Senhor, essa vida não vai te levar a nada. Se você valorizar a graça, ela é de graça, mas ela é poderosa e valiosíssima para mim e para você. Porque quando pecamos, nos arrependemos, Ele sempre está pronto, porque Ele é graça para me perdoar. Quando eu estou meio balanceado e quase está vindo a falta da certeza da minha salvação, Ele vem e confirma dentro de mim que Ele veio para me salvar, que Ele veio para me dar certeza pela fé que eu sou salvo. Mas se no dia a dia está ficando difícil, acredite que a graça está com você, porque em Cristo Jesus todas as bênçãos que Deus conquistou para você, espirituais, Ele te leva até lá, mas te leva para entrar na sua vida e para você viver das bênçãos espirituais e também das materiais dessa terra. Fica de pé, por favor, no nome de Jesus. E eu gostaria de te convidar a você orar comigo nesta hora. Talvez você está meio frio espiritualmente, talvez você não está com condição de caminhar esta caminhada. Esta palavra está vindo de acordo ao seu coração.